1 João, capítulo 4, versículo 7 e 8 diz o seguinte: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O ano era de 2012, bairro periférico de São José dos Campos, interior de São Paulo, uma área que foi invadida. Só que com o passar dos anos, essa mesma área se desenvolveu e virou bairro. O comércio já funcionava a pleno vapor. Milhares de pessoas, centenas de famílias viviam nessa região. Mas repito, sem fazer qualquer falso juízo, essa área era invadida. Num determinado momento, a justiça determinou que esse terreno fosse desapropriado. E a polícia foi lá e cumpriu um mandado judicial. Do dia para a noite, milhares de pessoas tiveram suas casas destruídas. Porque na visão da justiça, aquela área deveria ser entregue para o proprietário. Milhares de pessoas perderam absolutamente tudo. Pessoas de idade, homens, mulheres e principalmente crianças. Essa é uma história real e comoveu milhares de brasileiros. E entre essas pessoas, uma mulher, professora universitária, que se comoveu principalmente com aquelas crianças que estavam prestes a começar o ano letivo e tinham perdido absolutamente todo o material escolar. E tinham perdido principalmente os seus brinquedos. Só quem tem filho dentro de casa sabe a importância de uma boneca, de um brinquedo para uma criança. E aí ela pensou o seguinte: de que forma eu consigo ajudar essas crianças? Todo mundo eu não vou conseguir, mas essas crianças eu vou ter que criar uma maneira de pelo menos minimizar essas dores. Em uma semana, ela conseguiu reunir 6 amigas. Para quê? Para confeccionar bonecas e bonecos. Em um mês, já eram mais de 100 pessoas. Bonequeiras Sem Fronteiras é o nome da instituição. Em 4 anos, elas já confeccionaram e distribuíram mais de 7.800 bonecas, que muito além do valor material, agrega valores simbólicos e um peso, uma importância tremenda para essas crianças, e hoje também pessoas de idade são beneficiadas com esses presentes doados com o coração. São mais de 500 voluntários espalhados pelo Brasil inteiro e também voluntários na Argentina e em Portugal. Está começando mais um Agir e Amar e você é meu convidado para conhecer um pouco dessa história de pessoas capacitadas por Deus e que levantam aqui na terra a bandeira do amor. Vamos lá? Criança, quando ela passa por alguma situação de trauma, ela geralmente precisa de um objeto de apego que ajude ela a superar. Porque é por meio da brincadeira que a criança processa, né, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo e consegue superar. Então esses bonecos, eles são os 2 em 1, né? Eles são o objetinho dela que ela vai abraçar, que ela vai querer dormir abraçada, que ela vai apertar quando ela está com medo. E também por meio da brincadeira simbólica, que o bonequinho ele não tem assim, a carinha dele, a criança imagina se ele está sorrindo, se ele está chorando. Não está pré-determinado, assim, né? Então a criança consegue imaginar os sentimentos que ela está sentindo, refletir isso no boneco, ela consegue experimentar situações diferenciadas, né, por meio da brincadeira e vai conseguindo processar tudo o que aconteceu e superar o seu trauma. As bonequeiras Sem Fronteiras não aceitam dinheiro para doação. Aceita doação, mas já tem que ser o material doado. É isso, André? Explica pra gente por quê. Isso mesmo. Um dos princípios do grupo para a gente se manter
dentro do que a gente, desde o começo do projeto, planejou, é não aceitar doação em dinheiro. Então, a gente não administra esse tipo de doação e a gente prefere que as pessoas participem do projeto doando diretamente os bonecos, né, doando seus tricôs, seus crochês, mas também, se você não tem nenhuma habilidade e quer participar, antes de começar a aprender, você pode nos ajudar com material. Aqui a história é simples. Quem sabe, ensina a costurar quem não sabe. E elas garantem, quando se tem amor, tudo fica muito fácil de aprender. A primeira coisa que precisa é vontade. O interesse, né, a disposição para gastar um tempo, ou dedicar um tempo, né, porque a gente não gasta e não perde, a gente está dedicando, a gente está ganhando alguma coisa com isso. Eu não costurava, né? Tinha uma noção assim de ver a minha mãe costurando e tal, mas eu não tinha o hábito de costurar. Ao participar dos mutirões, então sempre tem um momento no início do mutirão que a Andréia, né, as outras pessoas que costuram explicam pra gente como é o modelo do boneco, como é o processo de costura, o tipo de ponto que tem que fazer, o tipo de cuidado que tem que fazer. Então eu fui aprendendo a cada mutirão, né, a ter um cuidado maior e aprender a fazer os pontos diferentes, ao corte, o costurar, né, eu brinco, o primeiro boneco que eu costurei, eu troquei o lado do tecido, aí tá lá guardadinho, esperando, né, ele fica lá, ficou meu mascote, ele fica guardado porque ele não vai para doação, porque realmente ficou incorreto, né, no modelo do boneco, mas é esse processo de aprendizado que a gente tem e que é não fazer. A Ana tem 24 anos, é estudante universitária e está aqui nas Bonequeiras Sem Fronteiras pela primeira vez. Me diz uma coisa, Ana, você veio para cá mais para criar uma habilidade manual com relação à costura ou não? Por uma questão social mesmo? No meu caso é ambos, porque como eu faço pedagogia, isso é uma coisa que eu quero aprender como uma maneira de que isso é muito importante para a criança socializar. Ela aprende as emoções através dos bonecos, né? Como ela se relaciona com os bonecos também tem a ver com como ela vai se relacionar com as pessoas na vida dela. Então, eu acho que para mim é importante, como profissional e como pessoa, ter esse aprendizado. O interessante nessa história toda é que a Andréia, idealizadora dessa instituição não governamental, também é professora, né, na faculdade onde você estuda. Então, você já conhecia um pouco desse trabalho? Isso, ela dá aula na Federal e eu sou aluna lá e conheci ela por isso. E daí é muito legal ter esse contato porque é um exemplo, né, daquilo que eu quero seguir na minha profissão. E é muito bom ter esse contato. Esse espírito da doação, né, se faz presente nas pessoas, elas entram no projeto e começam a sentir esse apelo, né, de querer melhorar a produção, de querer melhorar os presentes, a qualidade dos bonecos que a gente faz, e isso acaba envolvendo outras áreas da vida também, né? E o que chama atenção também, e aí eu peço, volta aqui, o Adriel, abre a imagem e dá só uma olhada na variedade de bonecos e bonecas, e a gente tem animais de pelúcia, enfim, é uma variedade muito grande. Inclusive, bonecas japonesas, tem as bonecas negras. Essa questão étnica faz parte desse processo? Sim, a gente tem essa preocupação também de fugir um pouco do modelo de mercado de boneco, né? Não, todos os bonecos disponíveis para compra, normalmente eles seguem um padrão, né? A boneca loira, a boneca de olhinho azul. E a gente tenta fazer bonecos e bonecas em que as crianças também possam encontrar um espelho. Um boneco que também mostre a minha beleza. Né? Então, a gente tem os bonecos com traços negros, a gente tem os bonecos com traços orientais. Dependendo do lugar para onde a gente vai, a gente procura fazer uma produção de bonecos mais focada para aquele tipo físico e também para os animais, para os bichos que estão no entorno daquela criança. Eliana e Isadora, mãe e filha, exemplos de que não precisa de muito para começar a agir. E pode ser dentro de casa mesmo. Moram na cidade da Lapa, interior do Paraná. Lá, reúnem semanalmente as amigas para um bom papo, tomar um chá e, por que não, confeccionar bonecas de pano. Ai, olha, eu acho que foi uma das melhores coisas assim que me aconteceu. Eu conheci o projeto pela internet,
lendo, procurando boneca. Eu estava em casa e eu sempre gostei de trabalho manual. E lendo sobre boneca e sobre coisa, eu vi a história da Andréia e das Bonequeiras Sem Fronteiras. Aquilo me tocou de um jeito, o jeito que ela falava sobre como uma boneca, a criança, o que ela sente com a boneca, né, que também é um acolhimento, né, e me deu vontade de participar, de aprender como fazer e participar. Demorou um pouco para ter a resposta da Andréia e do grupo, enfim. E quando eu comecei a fazer, a gente não conseguiu parar mais. Porque a partir do momento que você faz a primeira entrega e você vê a criança recebendo, os olhinhos da criança, o que tudo aquilo significa, quando ela percebe que o brinquedo foi feito para ela, que veio de mulheres de diversos lugares do país, e a gente explica, né? Ele foi feito pensando em vocês. Nós somos um grupo de mulheres e cada uma costurou pensando em vocês. Na hora que você vê a criança recebendo, aquilo te faz um bem tão grande que você termina aquela ação querendo fazer outra. Eu acho que a partir do momento que você pensa sobre a tua vida e olha ao teu redor, é impossível você não se comover com tudo que acontece e aparece no jornal e você vê na rua. E quando você para e pensa sobre isso, todo mundo quer fazer alguma coisa, mas poucas pessoas fazem. E eu tive a oportunidade de fazer. E eu acho que não é só você querer fazer, você também precisa, às vezes, de um empurrãozinho quando a gente é novo, sabe? Porque a gente é muito novo e tem muita coisa ainda que a gente tem que conquistar. O mundo está esperando muito da gente. Então, às vezes, a gente pensa muito na gente mesmo. E eu tive a sorte de ter a minha mãe que me ajudou a focar a minha energia numa coisa que vai melhorar o mundo, além de mim mesma. Há tempos atrás, houve uma mobilização muito grande por parte dos voluntários das Bonequeiras Sem Fronteiras para poder confeccionar bonecas para aquelas crianças sírias que estavam sofrendo e que ainda sofrem aquela guerra civil. Isso foi um trabalho que tocou muito vocês, né, André? Sim, a gente tinha a notícia de um jornalista que ia voltar para a Síria, ele já tinha estado em campos de refugiados lá, a situação das crianças lá muito, muito precária, e ele ia voltar para o campo de refugiado. E a gente se mobilizou e confeccionou os bonecos pensando justamente em como que uma criança muçulmana brinca, né? Então, assim, a gente fez uma pesquisa, né? As bonecas, elas tinham véu, as bonecas tinham o rosto, com a fisionomia do rosto diferente, mas, infelizmente, com o recrudescimento lá do conflito, não foi possível acessar o campo de refugiados. As bonecas estão aqui guardadas, porque a gente ainda tem essa expectativa de que elas vão chegar na mão das crianças que precisam delas. Está chegando ao fim mais um programa Agir e Amar. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Essa foi a história das Bonequeiras Sem Fronteiras, um exemplo claro de que basta um pouco de vontade para promover a caridade, promover o amor. Você concorda comigo, André? Eu concordo. Eu acho que ficar sentado não resolve nada, né? É partir para ação com o que você tem, com os meios que você tem e com boa vontade. Isso faz diferença. Certo. Então, com essa mensagem, a gente encerra mais um programa. Para você que tem vontade de promover o amor, promover a caridade, basta dar o primeiro passo, porque Deus capacita. A gente se encontra na semana que vem. Até a próxima. Não se esqueça, amor, esse é o sentimento. Tchau. Não se esqueça, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a obra Evangelizar, é só acessar o site padrereginaldomanzotti.org.br. Tem também o facebook.com/TV Evangelizar. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!